para a gente tirar mais dúvidas sobre o hantavírus, dúvidas que eu tenho, aliás, dessa doença que a gente agora descobriu, é antiga, mas a opinião pública e boa parte da sociedade descobriu a existência dela agora. Eu tenho a honra de receber no Agora CNN a doutora Raquel Muarrec, médica infectologista. Doutora, obrigado pela presença no Agora CNN. Eu gostaria de entender como as pessoas podem pegar essa doença. Muitos médicos já disseram, é muito provável que seja num contato direto com o roedor. A gente tem na literatura médica alguma possibilidade de uma transmissão entre humanos? Olá, boa tarde, Gustavo. Olha, é o seguinte, o hantavírus ela já existe desde a década de 50 e já tivemos vários surtos, né? No Brasil já foram mais de 2.000 casos, então não é uma coisa que a gente não conhece, a gente já tem presente. A transmissão interhumana são alguns subtipos. O único documentado foi do Andes, que é o encontrado nesse navio de expedição agora, né? Porque foram pessoas que provavelmente frequentaram ali perto da Argentina, entraram provavelmente contaminados dentro do navio e houve uma transmissão mais interhumana, que é o mais provável desse vírus encontrado nessa população. Os nossos, né, vamos dizer assim, no Brasil nós temos de 7 a 8 tipos, subespécies do hantavírus, e nenhuma delas, até o momento, houve transmissão interhumana. Então, a probabilidade sempre é levar em conta a epidemiologia do paciente, aonde ele está, que contato que ele teve com qual animal, para que a gente possa ter uma ideia de qual vírus ele possa ter. E como é o contágio, já quando não é feito entre humanos, que é pouquíssimo provável? É com a saliva do animal, do roedor, é com a urina, com as fezes? Então, olha, o vírus em ambiente limpo, ele morre quase na hora. Ambiente onde tem muito sol, ele também morre. Onde você limpa com detergente hipoclorito, ele também morre. Então, altas temperaturas, limpeza, ele morre. O que ele sobrevive? A urina, a mordedura de roedor, ou o xixi, ou o cocô desses, né, das fezes desses roedores, na grande maioria, mais roedor, ele presente ou num ambiente com mais umidade, ele tem uma sobrevida que pode chegar até 4 a 6 semanas no ambiente onde é propício para ele. É claro que numa terra, num lugar, você não consegue fazer detergente, então a limpeza tem que ser mais arejado, tem que ser o ar tem que entrar, e uma limpeza. E outra, onde você vai movimentar, onde há possibilidade de roedores, usar bastante EPIs, onde você tem a diminuição de contato com eles. A senhora falou dessa questão da limpeza, que pode afastar, então, a incidência do vírus. Mas e a mordida do animal? É possível contrair pela mordida? E caso a pessoa seja mordida por esse animal, como ela pode tentar, eventualmente, não se contaminar pelo vírus? Então, Gustavo, olha, nós temos, como é zoonose, todas as zoonoses têm que ter uma ciência, ou da região onde são os locais mais comuns, um mapeamento de quais subtipos, de quais frequências, porque um roedor, ele é portador assintomático a vida toda. Então, se você tiver uma mordedura ou uma saliva de onde ele coloca, ou ele passa, você pode ter a contaminação. Então, sim, só que você tem que ter uma ciência de onde é a região, onde está, para você poder ter os seus cuidados e os usos de equipamentos mais adequados naquele local onde é frequente o roedor, né? Os sintomas, pelo que a gente viu, se parecem muito com dengue ou gripe. Então, você tem tosse seca, problemas gastrointestinais. Quando o paciente ou médico, doutora, devem levantar algum tipo de suspeita de que pode ser um hantavírus? Então, olha, primeiro, o quadro, ele pode chegar a ser assintomático pelo contato até 60 dias, né? Quando ele começa, pode apresentar um quadro. O ideal é assim, pode apresentar de 2 a 3 semanas, mas podendo chegar no período máximo de incubação de 60 dias. E ele já está transmitindo, né, vamos dizer, apresentando uma viremia alta, 2, 3 dias já apareceu a febre. Então, é a febre súbita
febre alta, dores no corpo, cansaço, né, que é uma prostração que ele tem. Quando você falou, que ele já disse, dor abdominal com diarreia ou quadro abdominal, ele já leva uma hipotensão. Isso vai acontecer a partir do 4º ou 5º dia, que é o início que a gente fala da gravidade do quadro do Hunter. Tá? Que é quando começa a sua gravidade, mas nas Américas nós temos a síndrome que é chamada cardiopulmonar, que é a síndrome vai levar a choque, vai levar ao quadro respiratório, como se estivesse acumulando líquido nesse pulmão. Então, é uma congestão. Se você tem um caso suspeito de febre numa área endêmica comum, frequente de quadro, você já pode fazer um exame de sangue, um raio-x, onde você vê essa congestão pulmonar, e você faz um exame de laboratório que a principal diferença dos outros vírus é a trombocitopenia. Ele tem um quadro diferente já no laboratório, quer dizer, o cara não vai ter sintoma, ele vai apresentar um laboratório mais pertinente a esse tipo de vírus. É claro, doutora, que a pior é a partir do 5º dia. Diga. Não, eu sou ignorante em relação a esse assunto, tanto é que é a primeira vez que eu ouço falar do hantavírus e boa parte da audiência também. Mas a senhora trouxe uma informação importante, que nós já tivemos surtos anteriores, desde os anos 50, se eu não me engano, que tem aparecido na literatura médica esses casos. Gostaria que a senhora relatasse como foram esses surtos anteriores, quando eles aconteceram, se foram no Brasil. Então, no Brasil foi a partir de 93. Nós já tivemos vários casos, recente, né? No Paraná, já foi no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, já foi no Amazonas. Tanto que os 7, 8 subtipos que a gente tem frequente no Brasil são de nomes onde foram encontrados e aonde foram isolados o subtipo do hantavírus no Brasil. Então, o sintoma nosso é esse que eu falei, febre alta, dor no corpo. Quando começa um quadro de hipotensão ou dor abdominal e quadro abdominal importante, ele já está entrando numa outra síndrome de gravidade. E aí vem a falta de ar, que é a congestão pulmonar, que é o que ele leva. Aí ele vai levar taquicardia, falta de ar, podendo levar uma síndrome respiratória alta grave, que é a síndrome respiratória aguda grave, e levando à intubação. Então, Hunter também, das outras síndromes virais, que nós temos a gripe, temos Covid, tem outros rinovírus, tem vários vírus que dão o quadro inicial muito semelhantes. A diferença é o choque rápido, é a gravidade rápida que o Hunter tem, que os outros não evoluem tão rápido. Doutora, muito obrigado por ter entrado ao vivo aqui no Agora CNN, feito todos esses esclarecimentos. Eu, pelo menos, fico mais tranquilo depois da entrevista com a senhora exatamente sobre a incidência do hantavírus. A gente conversou com a doutora Raquel Moarec, médica infectologista. Obrigado pela presença no Agora CNN. Espaço sempre aberto para a senhora aqui na CNN Brasil. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada a todos.